por tudo aquilo que Ele tem feito nestas últimas semanas. Damos graças a Deus porque o Senhor possibilitou-nos ir até Cabo Verde, estar com a igreja ali em São Vicente, em Mindelo, poder pregar a palavra de Deus sobre família a esta igreja. Um tema tão importante para a igreja em São Vicente e também, eu diria, para todo o Cabo Verde. Nós, na pesquisa que fizemos sobre Cabo Verde, deparámos-nos sobre o caso das famílias em Cabo Verde serem famílias unidas, consanguíneas, vamos dizer assim. Eles casam com parentes próximos. Isto é muito geral em Cabo Verde. Também nós reparamos que as famílias em Cabo Verde, os homens estão muito ausentes de casa, muito fora da família, daquilo que está a acontecer com os filhos, com a esposa. Também nos deparamos que em Cabo Verde, tristemente, há um nível muito alto de mães solteiras e até mesmo o caso de filhos que vivem com os seus parentes, não necessariamente as mães. Não é assim? É quase uma porcentagem enorme de 70% das crianças que não têm os pais, vivem com a tia ou com a avó, mas não vivem com os seus próprios pais. Isto parece ser muito normal em Cabo Verde. Então esta conferência sobre família era muito importante para fortalecer a igreja, para chamar a igreja a viver a família como Deus a descreve, como Deus a quer, para ser luz para as ilhas, para esta nação cabo-verdiana tão querida para nós, não é? E para mim e para o Jairo. Tivemos ali um excelente tempo, a igreja acolheu-nos mais do que nós merecíamos. Ficámos numa residencial, deram-nos comida praticamente todos os dias. Fomos à praia algumas vezes, também não se preocupem, fomos trabalhar também, não. Mas fomos à praia, não há dúvidas. Eu fiquei com a careca sem pele, assim, o sol muito forte em Cabo Verde, mas tivemos um excelente tempo. Pudemos ir até um vulcão com as nossas filhas. A minha filha chorou subir aquele vulcão e descer e subir outra vez. Mas foi um excelente tempo com os irmãos, e especialmente com a liderança da igreja, fortalecer esta liderança. Foi para nós um tempo muito especial. Ontem fizemos uma viagem sexta-feira e voltámos ontem até Espanha. O nosso irmão Hernani graduou-se do seu curso de pregação expositiva, então foi um tempo também muito bom ali com a igreja. Uma alegria ver tanto o irmão Hernani como o pastor Tiago Capote, o pastor Miguel Sousa graduarem-se, terminarem o seu tempo e ver estes homens preparados agora para pregar e ensinar a palavra de Deus nas suas igrejas. Então um tempo, sem dúvidas, para dar glórias a Deus, de grande alegria. E também agradecer-vos porque vocês oraram, muitos de vocês mandaram mensagens, estamos a orar por vocês, força, ânimo, preguem a palavra com força. E pela graça de Deus assim foi, e agora esperamos que no próximo ano isto se repita. Já temos um acordo com o pastor Eudo de voltar, de fazer outra conferência no próximo ano. A minha oração, espero que o pastor David Merck não ouça isto na internet, porque ainda não o convidei, mas é levá-lo até lá, até Cabo Verde, para ter esta conferência sobre família e poder assim fortalecer mais e mais esta igreja irmã. Bem, vamos ao nosso texto. Nós estamos a separar o mês de junho, como sempre fazemos, para falar sobre família, não é? A importância da família, ou aquilo que Deus tem dito à família, não é? E queremos começar com este tema, a transmissão da fé. A transmissão da fé. E vamos até ao nosso texto de hoje, Deuteronômio capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 1 até ao versículo 9. E vamos olhar para esta importante secção da Bíblia sobre a transmissão da fé. Diz assim então a palavra de Deus, a partir do versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, que guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão,
e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Quero destacar o versículo 2, quando diz, tu e teu filho e o filho de teu filho, e também o versículo 7, e tu as inculcarás a teus filhos, como, vamos dizer, estas frases chaves para o nosso tema, a transmissão da fé. Também tudo o que nós iremos ver, também está apontado, está pensado para este importante passo que todos os pais devem dar, que é a transmissão da fé aos filhos. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos guie também no entendimento desta passagem. Senhor, nós queremos agradecer-te pela tua palavra, queremos agradecer-te pela tua salvação, pelo teu Santo Espírito nas nossas vidas, porque isto, Senhor, nos tem capacitado para entender a tua palavra, para obedecer à tua palavra e também, Senhor, para sermos os pais segundo a tua palavra. Queremos, sem dúvidas, Senhor, que salves os nossos filhos. A salvação vem de ti, é a tua graça sobre os nossos filhos, mas, Senhor, nós entendemos o nosso papel e queremos perceber mais nesta manhã o nosso papel para que os nossos filhos cheguem a conhecer a tua salvação. Oramos para que abras os nossos olhos, o nosso coração, o nosso entendimento. Senhor, traz a convicção que precisamos para praticar aquilo que temos diante de nós hoje. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Quando estávamos em São Vicente, na quinta-feira que estávamos lá, fomos convidados para ter uma reunião com os líderes da igreja de São Vicente. E eles perguntaram-nos, a mim e ao Jairo, o que é que nós estávamos a fazer para que a igreja estivesse a crescer, para que a igreja estivesse a ter mais fé no Senhor, um crescimento espiritual. O que é que estava a acontecer? Quais eram os eventos, quais eram as estratégias que estávamos a tomar? Então eu comecei a descrever um pouco aquilo que tem sido a nossa jornada nestes 14 anos aqui no Miratejo. E eu disse-lhes no início, quando nós estávamos na igreja, eu com os jovens, e mesmo depois quando comecei como pastor, nós éramos uma igreja muito ativista. Nós tínhamos todo o tipo de atividades. Nós tínhamos reuniões para homens, reuniões para mulheres, reuniões para casais, reuniões de jovens, reuniões de crianças. Tínhamos eventos desportivos com o fim de evangelizar a nossa comunidade. Tínhamos eventos na rua, saímos à rua para evangelizar. Fazíamos muita coisa, muita atividade. E depois de um tempo nós começámos a reparar que realmente todas estas atividades não estavam a produzir o crescimento espiritual que nós desejávamos. Estávamos muito ocupados, muito entretidos com os eventos, mas não víamos as famílias mais piedosas. Não víamos os casamentos mais santos. Não víamos os filhos mais próximos de Deus. Não conseguíamos observar, de verdade, de facto, espiritualidade na nossa igreja. E claro, isso levou-nos a avaliar e a pensar o que é que está a correr de errado, o que é que está mal na nossa família, na nossa igreja. Bem, este dilema que nós vivemos foi o mesmo dilema que viveu o famoso pregador Richard Baxter. Ele pregava na sua congregação com grande fervor. Era um homem de Deus, amava as Escrituras, pregava uma congregação rica, sofisticada, e ele chegava sempre a esta grande frustração. Ele não conseguia ver que a sua igreja crescia, que havia mais espiritualidade, havia mais amor a Deus, mais temor de Deus, mais obediência do povo a Deus. Então ele, desesperado, ele colocou os seus joelhos no chão e orou a Deus. E pediu a Deus, Senhor, faz alguma coisa ou então eu morro. E nesse momento em que ele orava e chorava diante de Deus, clamava a Deus, Deus, de alguma forma, trouxe este pensamento ao seu coração. Ele disse, Richard Baxter, tu estás a fazer ministério no lugar errado. Começa nas famílias. Começa no lar. Começa ali. E assim foi. Richard Baxter começou então a ir de casa em casa, a sentar com os homens, com as suas famílias e a ensinar estes homens a fazer um culto doméstico, a guiar as suas esposas e os seus filhos na palavra de Deus. E quando isso começou a acontecer com normalidade, então o Espírito Santo pegou fogo na igreja e começou a haver um crescimento espiritual. E a igreja de Richard Baxter tornou-se uma igreja influente, importante na sua comunidade. Bem, isto que aconteceu com o Richard Baxter, que tem acontecido connosco, foi algo que começou com Israel.
para que Israel fosse fiel a Deus, para que Israel obedecesse a Deus, para que Israel temesse a Deus, para que Israel amasse a Deus, tudo tinha que começar no lar, na família, em cada casa. E quando foi assim, realmente Israel andou com Deus. E quando deixou de ser assim, Israel afastou-se de Deus. Moisés tinha uma função importante, pregar a toda a nação. Mas a transmissão da fé era de pai para filho, de filho para filho. Era desde o pai até ao neto. Era algo que devia acontecer para que Israel se mantivesse no caminho de Deus. Vamos pensar no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é um livro importante para nós. O propósito deste livro, que é o último livro escrito por Moisés, e vamos dizer assim, as últimas palavras de Moisés, os seus últimos grandes discursos à nação, tem um propósito importante. E o propósito é repetir, podem ver na tela, repetir a uma nova geração de israelitas a lei de Deus, que ele tinha dado há 40 anos no Sinai e que agora devem manter à medida que entram, conquistam e habitam a terra prometida. Então Moisés está só a repetir os 10 mandamentos e toda a lei que ele já havia dado a uma anterior geração que morreu no deserto e agora esta nova geração irá ter esta mesma lei que deve obedecer. O livro pode ser mesmo dividido em 3 grandes sermões, não é? São 3 grandes pregações que Moisés faz a esta nova geração ali nas planícies de Moabe, à entrada da terra prometida. Assim, estas são as secções dos 3 discursos, do capítulo 1 até o capítulo 4. Temos o primeiro discurso, do capítulo 4 até o 28, o segundo discurso, do capítulo 29 até o 30, o último discurso, e os últimos capítulos já são depois da morte de Moisés, provavelmente escritos por Josué. Nesta secção, então, Moisés prega e renova com eles o pacto mosaico e recorda o fracasso dos pais deles, isso no capítulo 1, desde o versículo 5 até o 46. Também exorta-os a cumprir a lei e a inculcar a lei de Deus no coração dos seus filhos. Isso está no capítulo 4 até o 7, onde nós iremos analisar o capítulo 6. Também encontramos neste livro as razões da conquista da terra, não é? Muitas vezes os ateus vão nos acusar de ter um Deus sanguíneo. Um Deus, ou sangrento, melhor dito, um Deus que gosta de sangue, de derramar sangue, de matar. Não é? E vão dizer, vocês têm um Deus cruel. Muitos cristãos vão nesta conversa e até abandonam o Deus do Antigo Testamento e inventam um Deus no Novo Testamento, que é amoroso, que é misericordioso, que não é como o Deus do Antigo Testamento, como se tivéssemos 2 deuses. Mas não é assim. No capítulo 9, desde o versículo 1 até o versículo 5, nós temos as razões pelas quais Deus irá punir as nações dos cananeus. E são razões legítimas, porque eles ofenderam a santidade de Deus. Dia após dia e noite, ofendem a Deus. E Deus vai com a sua ira e irá usar o seu povo para castigar estas nações. Também encontramos as bênçãos e as maldições que iriam recair sobre o povo se eles obedeciam ou desobedeciam no capítulo 28. Então este é um livro muito importante. Aliás, há 3 grandes temas neste livro. Eu diria, são grandes razões para leres este livro no teu lar, na tua casa, com a tua família. O primeiro tema é que este é um livro, juntamente com Salmos e Isaías, os melhores livros do Antigo Testamento para falar sobre quem Deus é, sobre os seus atributos, sobre o seu caráter. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, podes ir colocando aí, Gustavo, no livro de Deuteronômio, nós temos Deus como um Deus ciumento. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Ele é o único. Não há ninguém com quem podemos, ou não há ninguém neste mundo com quem podemos comparar a Deus. Ele fez tudo para a sua glória. Tu vives, tu foste criado para glorificar a Deus. E Deus não partilha isso com ninguém. Ele é ciumento. Além disso, ele é misericordioso. Ele é único. Ele é irado com o pecado. Ele é fiel. Ele é amoroso, soberano e santo. Encontramos tudo isto no livro de Deuteronômio. Um livro muito importante. Em segundo lugar, também o segundo grande tema é que é um manual de obediência a Deus. Israel é chamado a obedecer, a amar, a temer, a servir e a guardar os mandamentos de Deus. Então, neste livro, eles tinham tudo o que eles precisavam para saber como fazer isto diante de Deus. O capítulo 10 é o capítulo-chave de todo este livro, porque é o que Deus requer de Israel. E Deus diz, isto não é pesado. Isto é leve para ti. Além disso, o último grande tema deste livro, talvez o mais importante, é que neste livro encontramos mais uma faceta do descendente da mulher. Lembram-se de Gênesis capítulo 3, versículo 15?
A descendente que Deus promete à mulher, que irá pisar a cabeça da serpente. Bem, no livro de Gênesis nós descobrimos mais algumas coisas, que esse descendente vem de Israel, que este descendente vem da tribo de Judá. E quando chegamos ao livro de Deuteronômio, porque Moisés é esse grande profeta da nação, Moisés diz à nação, um dia vem um profeta como eu, a ele vocês devem ouvir. E esta é mais uma faceta do descendente que vem, e ele será o profeta. Isto é importante. Bem, antes de começarmos a analisar o capítulo 6, temos que resumir um pouco aquilo que Moisés diz desde o capítulo 1 até o capítulo 6. No início do capítulo 1, é um resumo daquilo que tem acontecido em Israel até chegarem àquelas planícies de Moab para entrarem na terra prometida. Então é como se Moisés pegasse nos nossos filhos e ele dissesse, lembram-se do Mário e do Jairo? Bem, há 40 anos atrás, nós estávamos lá no Monte Sinai e nós demos a lei a essa geração e dissemos, vamos marchar até à terra prometida. E começámos todos a marchar, né, e a andar até chegarmos a Gades Barnea. Nesse processo houve a eleição de juízes, foi muito importante a eleição de juízes, porque Moisés estava a fazer tudo sozinho e era importante ter outras pessoas com ele. E quando chegaram perto de Gades Barnea, decidiram escolher 12 espias. E enviaram esses 12 espias para a terra. Eles foram, passaram um tempo, viram muita coisa, e quando regressaram tinham um relatório. Um relatório que se revelou ser um tropeço para a nação de Israel. Estes espias, estes 10 espias, não os 12, mas 10 espias disseram, nós não podemos ir. Não temos a força deles. O nosso Deus não nos pode ajudar. 2 espias, Josué e Caleb, disseram, não, por favor, não sejam incrédulos, vamos. Deus vai dar-nos isto tudo. E eles não creram. E a incredulidade deles foi tão grande que eles decidiram naquele momento matar Moisés, Arão, matar também Josué e Caleb, porque creram em Deus. E nesse exato momento em que eles queriam fazer isso, Deus aparece. E eles ficam todos assustados. E Deus diz, esta geração não vai entrar na terra prometida. Foram incrédulos. Não creram em mim. Não podem entrar. E os filhos que vocês disseram que seriam presas lá dos cananeus, eles vão entrar e eles vão conquistar a terra. Pelo meu poder. Eles perceberam que pecaram contra Deus. Ajoelharam-se e disseram, Deus, perdoa-nos, nós vamos obedecer-te. E queriam ir. E Deus diz, não, já não podem entrar. E eles foram na mesma. E ao tentar entrar, levaram umas cacetadas dos amorreus. E muitos deles morreram. E tiveram que andar 38 anos no deserto. Até morrerem um por um. Quando terminamos o capítulo 1, há um versículo que eu acho que deve chamar-nos a atenção. Vai aparecer na tela, versículo 45 do capítulo 1. Moisés diz o seguinte, tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém, o Senhor não vos quê? Ouviu. Não inclinou os ouvidos a vós. Eles choraram. Eles até pareciam arrependidos. Eles clamaram por misericórdia. E deixa-me dizer, tu deves clamar por misericórdia. Tu deves pedir ao Senhor que te dê mais uma oportunidade. Isso é bom, deves fazer isso. Mas deixa-me lembrar-te também outra coisa. Que Deus pode fechar, cancelar, recusar ser misericordioso contigo. Se tu és obstinado, se tu continuas na tua dureza, Deus pode não ouvir-te mais. Durante 38 anos então andaram, morreram todos os homens daquela geração, e então ao finalizar o último homem, Deus ordena outra vez que eles marchem para a terra. E eles começam a marchar em direção à terra prometida. Nessa direção, ou nessa marcha, eles têm 2 guerras contra o rei de Hesbom e contra o rei de Bazã, e eles ganham estas batalhas como uma preparação para a conquista da terra prometida. E quando eles ganham estas batalhas, ficam com as terras dos Moabitas. Naquele lugar fica então a tribo de Ruben, também meia tribo de Manassés, a viver naquele lugar. E todos os homens então se preparam para entrar na terra. Mas antes de fazer isto, é necessário repetir a lei. O capítulo 4 fecha, e bem no fim do capítulo 4, temos então Moisés a repetir os 10 mandamentos. E quando chegamos ao capítulo 6, Moisés diz, estes 10 mandamentos, esta lei de Deus foi dada com propósitos. Há razões pelas quais Deus está a dar a sua lei, os seus mandamentos. Então vamos focar-nos nisto. Este é realmente o tema para nós nesta manhã. 3 grandes propósitos de Deus ao dar a sua lei. 3 grandes propósitos de Deus ao dar a sua lei. O primeiro propósito
rapidamente, Deus deu a sua lei para que o seu povo o obedeça. Vamos voltar outra vez ao nosso texto, Deuteronômio capítulo 6, e vamos ler os primeiros 3 versículos para recordar estas palavras. Deuteronômio capítulo 6, desde o versículo 1 até o versículo 3, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os quê? Cumprisses, em outras palavras, para que obedeças. Na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e quê? Guardes, em outras palavras, que obedeças aos mandamentos, a todos os seus estatutos, melhor dito, e mandamentos que eu te ordeno. E notem, tu pai, tu mãe, e mais quem? Teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os quê? Cumprires, em outras palavras, em obedeceres. Para que te vá, ou para que bem te suceda, melhor dito, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Então o texto começa por mencionar, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos. Isto é importante para nós, esta primeira frase. Eu e tu só podemos transmitir aos nossos filhos aquilo que sabemos. Não podemos transmitir uma coisa que não sabemos, que não conhecemos. Então deixa-me fazer-te esta pergunta. Não me respondas. Pensa para ti. Tu sabes os 10 mandamentos? Tu conseguias neste momento virar-te para o teu filho e dizer: o primeiro mandamento é este, o segundo mandamento é este, o terceiro mandamento é este, o quarto mandamento é este, o quinto. Conseguias dizer aos teus filhos os 10 mandamentos da lei? Eu já sei o que é que tu vais dizer. Mário, eu não me preocupo com isso, porque os 10 mandamentos eram para Israel, não é para a igreja. Então não nos vamos preocupar com os 10 mandamentos. Aliás, isto é muito famoso nos nossos dias. Há um pastor nos Estados Unidos, nem vou dizer o nome para que vocês não o ouçam, porque não vale a pena, assim, que ele diz literalmente à sua congregação: não se preocupem com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não serve para a igreja. Imaginem, o pastor Jairo está a perder todo este tempo a estudar o livro de Gênesis. Não serve o Antigo Testamento. Ele diz isto. É assim? É de facto? Bem, esta questão da lei é uma questão importante. Porque quando nós chegamos ao Novo Testamento, realmente nós vemos a lei mosaica a não ser mais usada para a igreja, para o contexto da igreja, para aquilo que a igreja deve fazer ou não fazer. Na verdade, a lei mosaica foi anulada pelo povo de Deus. Em Jeremias capítulo 31, Deus acusa Israel de anular, de invalidar a lei mosaica, o pacto que Deus fez com eles. E que Deus agora vai estabelecer uma nova aliança, um novo pacto com eles. E esta aliança já ninguém pode destruir. Pelo contrário, nesta nova aliança, notem bem, Deus vai colocar no coração de cada um deles a sua lei. Vai inscrever a lei na mente deles. Vai estar dentro de nós a lei de Deus. E bem, a pergunta é, que lei é essa? Será que é os 10 mandamentos? Ou é outra coisa qualquer? Bem, quando entramos no Novo Testamento, nós temos o profeta. Quem é o profeta no Novo Testamento? O grande profeta? Jesus. Ele é o novo Moisés, ou o grande Moisés. E ele tem também uma lei, conhecida como a lei real, a lei régia, a lei de Cristo. E quando nós lemos sobre essa lei, é interessante. Nós encontramos 9 mandamentos dos 10 mandamentos do Antigo Testamento. Eles se repetem, ou eles continuam em vigor. O único mandamento que sai de cena é guardar o sábado, mas todos os outros estão ali em cima, para que nós possamos viver essa lei. Essa lei que foi inscrita no nosso coração quando nós nascemos de novo, quando nós fomos salvos. De tal forma que no Novo Testamento, Paulo usa essa lei. Notem em 1 Timóteo, podem ver na tela, por causa do nosso tempo, capítulo 1, desde o versículo 8 até ao 11. O texto diz-nos o seguinte: sabemos, porém, que a lei é o quê? Boa. Então, cuidado com aqueles que dizem que a lei não é boa para nós ou não serve para nós. Paulo diz o contrário. A lei é o quê? Boa. E ela é boa porque ela tem uma finalidade, um propósito importante. Diz o texto: se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é o quê? Justa. Lei, que agora está nos nossos corações, ela não serve necessariamente para julgar-nos. Ela simplesmente é a forma como nós vivemos. Nós estamos conformados à lei de Deus porque ela foi colocada no nosso coração. Então ela serve para quê? Qual é o objetivo da lei? Diz o texto: mas para transgressores e quê? Rebeldes.
irreverentes e pecadores, ímpios e profanos e por aí adiante. A minha pergunta para ti é, tu achas que o teu filho é pecador? Qual é o pai aqui que se atreve a levantar a mão e dizer, não, a minha criança é inocente, uma santa. Não. Ela só faz aquilo que ela vê nos outros, não está no coração dela. Bem, a Bíblia diz o contrário, que os nossos filhos nascem pecadores. Já são concebidos com natureza pecaminosa. Eles vão pecar porque eles são pecadores. Eles herdaram de Adão a natureza pecaminosa. Não há como fugir disso. Por isso, para que eles sejam conscientes que são pecadores, eles precisam da lei de Deus. E essa lei, eu e tu como pais, precisamos de a conhecer. Precisamos de a ter. Precisamos saber o que é que Deus quer, quais são as regras de Deus, qual é o padrão de Deus. Não faças os teus próprios padrões. Essa foi a mentira da serpente para Adão e Eva. Se comeres esse fruto, tu serás como Deus e tu vais estabelecer o que é certo e o que é errado. Mas não faças isso. Nós não vivemos assim. Nós temos a lei de Deus, que nos diz o que é certo e o que é errado. E essa é a lei que deve estar nas nossas casas. Que eu e tu temos que proclamar, chamar os nossos filhos a obedecer. Esta é a lei de Deus. Então nós percebemos que a lei é boa, mesmo na esfera da igreja, que ela deve ser usada e é útil para os pecadores, para todos os que se opõem à sã doutrina, todos aqueles que se opõem ao Evangelho. Então ela é boa para os nossos filhos. É boa para ser transmitida. Se nós voltamos a Deuteronômio capítulo 6, nós encontramos 3 vezes Moisés a dizer ao povo para que cumpram e guardem os mandamentos. Estas palavras são interessantes, porque elas significam literalmente isto: observar e conformar a vida aos mandamentos. A observação significa estudo. Significa que eu preciso de conhecer, que eu preciso de sentar. Pai, presta atenção. Não há desculpas para ti de não estudar a palavra de Deus. Porque a Bíblia está a dizer, se tu queres transmitir a fé aos teus filhos, tu tens que ser um estudante, tu tens que observar a lei de Deus, tu tens que conhecer a palavra de Deus. Se tu não fazes isso, então tu estás a abdicar da responsabilidade que Deus te deu de transmitir aos teus filhos a fé, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. No versículo 3, se isto ainda não bastasse dizer cumpre, guarda, cumpre, Moisés diz assim, ouve! E é uma palavra interessante. Todos os pais aqui nesta igreja conhecem bem esta palavra. Quem na sua casa não está sempre a dizer ouve! Ei, ouve! Na minha casa, este é o esquema. Quando as coisas estão todas bem, nós usamos os diminutivos. Loló, Jojó, Lulu, Pepita. Mas quando está tudo mal, Lorena, Joana. E esta forma de falar é como se fosse o ouve. Eles sabem, ou elas sabem, que é para obedecer, que é para fazer. E é isto que Moisés está a dizer. Este ouvir significa atentar para obedecer, com a disposição de fazer aquilo que Deus quer. E é isto que nós precisamos de transmitir aos nossos filhos. Esta obediência tem uma esfera de alcance. Deve ser obedecido pelos pais, pelos filhos e por quem? Pelos netos. Prestaste atenção? Eu vou repetir. Deve ser obedecido pelos pais, pelos filhos e pelos netos. Sabem, na Bíblia, na igreja, não existe isso de faz o que eu te digo, não faças o que eu faço. Não existe. Não podemos viver dessa forma. Aliás, a pessoa que viveu dessa forma foi o rei Salomão. Ele era muito bom a dizer aos seus filhos, faz o que eu te digo, não faças o que eu faço. Notem o que é que ele disse ao rei Roboão. Em Provérbios 1:8 ele disse, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Bem, está aí. Bem, Provérbios 1:8. Então ele está a chamar os filhos a ouvir aquilo que ele tem a dizer. Mas, notem como é que viveu Salomão. 1 Reis 11:1-3. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidónias e eteias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com, nem casem elas com, pois vos perverteriam o coração para seguires os seus deuses. Isto está em Deuteronômio capítulo 17. A lei que Salomão deveria ler e obedecer.
A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o quê? O coração. Então, ele era o pai que dizia aos seus filhos, ei, faz isso. Mas ele vivia de outra forma. Para o cristão, esta é a lei. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esta é a forma como nós somos chamados a viver. Então tenhamos cuidado, irmãos, com a hipocrisia, com a falsidade, com a dualidade. Os nossos filhos, mais tarde ou mais cedo, eles irão perceber que eu e tu somos falsos. Então o pai que diz aos seus filhos, lê a Bíblia, mas ele não lê a Bíblia, não pode esperar que os seus filhos vão ler a Bíblia. O pai que diz aos seus filhos, vai orar, mas não ora, não pode esperar que os seus filhos vão orar. O pai que diz aos seus filhos, vai à igreja, mas não vai à igreja, não pode esperar que os seus filhos um dia vão para a igreja. Estás a errar, estás a ser como Salomão. Sabes como terminou? Roboão era um rei totalmente tolo, que não havia a sabedoria e que rachou o reino em dois. Como é que achas que vai terminar o teu filho se tu, pai, se tu, mãe, não obedeces à lei de Deus? Então a lei de Deus foi dada para que todos nós, desde o pai, da mãe até ao neto, todos obedeçamos à palavra de Deus. E há bênçãos para isto. Aliás, voltando outra vez ao versículo 2 de Deuteronômio capítulo 6, ao final deste versículo diz que a nossa obediência tem que ser todos os dias da nossa vida. Não existe férias para a obediência. Está bem? A obediência deve ser uma coisa desde a privacidade até ao público. Deve ser todos os dias. E não somente isso. Notem a promessa, e que teus dias sejam o quê? Prolongados. Aliás, no versículo 3 diz, para que bem te suceda e muito te multipliques. Ou seja, a obediência de Israel traria todas estas bênçãos. Bem, nós sabemos, isto é para Israel. E agora, Mário, como seria para a igreja? Bem, então para Israel significava longa vida na terra que Deus lhes dava. Para a igreja, para os crentes do Novo Testamento, a obediência é a evidência da vida eterna. Ninguém pode dizer, Senhor, Senhor, e achar que vai entrar no reino dos céus, não fazendo a vontade dele. A obediência é grande marca da vida eterna na vida de alguém. Em segundo lugar, Israel, a obediência deles, faria com que eles fossem prósperos financeiramente como família. Por 8 vezes em todo o livro aparece isso, para que te vá bem, para que te vá bem. Bem, e para nós, como seria isto para nós? Bem, significa prosperidade espiritual. Aqueles que obedecem, aqueles que fazem a vontade de Deus, estão a acumular tesouros no céu. Para toda a eternidade, onde nem a ferrugem, nem a traça podem destruir. Não somente isso. Para Israel, a obediência significava muitos filhos, uma grande descendência como a areia do mar. E para a igreja, o que é que isso significa? Um crescimento numérico de filhos de Deus. E isto inclui os nossos filhos. A obediência tem um grande impacto. A vida que está em conformidade com a lei de Deus é a vida que Deus usa. E Deus quer usar-te, mas ser obediente. Ser obediente. Isso será um grande impacto na vida dos teus filhos. Um menino um dia estava sentado junto ao portão da sua casa, da sua propriedade, ou melhor dito, da propriedade do seu pai, e Napoleão chegou com os seus batalhões até à propriedade deste jovem do seu pai. Ele aproximou-se e ele queria cruzar a propriedade deste rapaz. Zangado, o imperador olhou para este rapaz e disse para ele se mover, e o rapaz não se moveu, não saiu do lugar. Então o imperador, Napoleão, disse, menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abre este portão. Muito educado, este jovem tirou o chapéu e perguntou, o senhor vai querer que eu desobedeça ao meu pai? Este portão está fechado, aqui ninguém passa, conforme o meu pai determinou. Então Napoleão voltou-se para os seus generais e disse, dê-me 1000 homens como este jovem, e eu conquistarei o mundo inteiro.
A lei de Deus foi dada para que o obedeçamos. E essa obediência tem grande fruto. Segundo propósito, rapidamente. Deus deu a sua lei para que o seu povo o tema. Deus deu a sua lei para que o seu povo o tema. Versículo 2, primeira frase, o versículo 2 diz isso. Para que, o quê? Para que temas ao Senhor. Para que temas ao Senhor, teu Deus. Então, em segundo lugar, ali bem escondido está este importante propósito. Temer a Deus. Temor ou temer significa reverência, respeito, consideração para com Deus. E deixa-me dizer-te, isto está ligado, conectado à obediência. Aquele que obedece, teme. Aquele que teme, obedece. Não há volta a dar, é a realidade. Então a pergunta é, para ti, se alguma vez fizeste esta pergunta para ti mesmo, porquê é que tu não consegues viver o que Deus quer? A razão, deixa-me dizer-te, pela qual tu não consegues obedecer a Deus, é porque tu não temes a Deus. Era isto que devia de acontecer com o povo de Israel. Isto é interessante. Quando eu estou em casa, é normal, não é? As nossas esposas, em teoria devia ser assim, são um pouco mais doces. E deixam as crianças esticar um pouco mais a corda. E Deus, como faz as coisas com grande equilíbrio, colocou um homem em cada lar, porque o homem traz este respeito, esta ordem. Então, quando eu estou presente, as minhas filhas, mais tranquilas. Não é? Uma delas, não vou dizer o nome, uma delas, quando eu estou presente, é uma santa. Quando eu dou as costas, é terrível. Ela tem grande temor da minha presença. E todos nós já notamos isso. Quando eu não estou presente, ela simplesmente não obedece a nada nem a ninguém. É um temor que vem porque Deus está presente na vida. Era isto que devia acontecer com o povo de Israel. Ao ouvir a lei de Deus, ao tentar aplicar, devia surgir o temor. Mas quando não era assim, quando eles não conseguiam obedecer, então a lei de Deus, e este era o grande propósito da lei de Deus, levava o povo à frustração. Ficavam frustrados. Isto provavelmente já deve ter acontecido com alguns dos vossos filhos. Eu não consigo obedecer. É isso que nós queremos. Que tu admitas que tu não consegues obedecer. Que fiques frustrado. Porque a única opção que há para ti, a única opção que a lei de Deus nos dá, é Cristo. É o Senhor. É a salvação. É a solução dele. A lei de Deus foi dada por isso. Para que nós obedeçamos, mas nós não conseguimos, então nós devemos arrepender-nos e ir a Deus. Deus, ajuda-me, porque eu falho, eu não consigo fazer isto. Então Deus dá-nos Cristo, e com Cristo um temor no coração. Notem como é que os homens no passado eram salvos. Alguma vez alguém perguntou-te isto? Como é que as pessoas no Antigo Testamento eram salvas? A minha filha já me perguntou, a mais velha, pai, como é que Abraão e Davi foram salvos? Se Jesus só veio depois, como é que eles eram salvos? Não é? Ai, filha. Não. Eles eram salvos como nós somos salvos. O justo viverá pela fé. Um versículo que aparece no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Bem, eles eram salvos porque eles tinham a promessa que Jesus viria morrer pelos pecados deles. Eles confiavam nessa promessa, era a fé nessa promessa e eram salvos por isso. Nós somos salvos porque Jesus já veio e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E somos salvos por isso. Por essa fé. É exatamente a mesma coisa. Era assim que eles eram salvos. E como é que sabemos que eles eram salvos? Porque eles temiam a Deus. E porque temiam a Deus, obedeciam a Deus. Agora, quem não faz isto, não tem Cristo. Não consegue obedecer. Não tem temor de Deus. E este é o testemunho do Novo Testamento. Vamos ler Romanos capítulo 3. Desde o versículo 9 até o versículo 6. Isto é uma leitura importante para nós. Também Romanos 3, desde o versículo 9 até o versículo 26. Presta atenção, diz assim. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem um sequer. Eu não sei o que é que tu pensas sobre ti nesta manhã, mas deixa-me dar-te esta má notícia. Que pode ser uma boa notícia. Tu és pecador.
Eu não te conheço. Eu nunca estive muito tempo com alguns aqui. Mas deixa-me dizer-te algo que eu sei de ti. E sei porque a Bíblia diz: tu és pecador. Tu és pecadora. Tu tens falhado com a lei de Deus. Não consegues obedecer a Deus porque és pecador. E o texto diz isso. Versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer, melhor dito. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Em outras palavras, a tua boca testemunha contra ti, que tu tens falado coisas que vão contra Deus. A seguir, os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. O teu caminho, os teus pés, o teu andar tem pecado contra Deus. Não há, conclusão, temor de Deus diante dos seus olhos. A forma como tu andas, a forma como tu falas, mostram se há ou não há temor de Deus na tua vida. Se tu consegues ou não obedecer aos mandamentos de Deus. Bem, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Isto é o que significa. Lemos a lei de Deus e quando lemos a lei de Deus, todos nós nos deparamos que falhamos contra Deus e todos somos culpados diante de Deus. Estamos à mercê da sua condenação. Ele vem com a sua ira e nós somos culpados do pecado. E o texto continua, versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento ou o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então este texto que nós acabamos de ler descreve claramente que aqueles que continuam nos seus pecados não têm temor de Deus e que a solução deles é ter fé em Cristo Jesus. Só Jesus pode dar-te o temor a Deus. Só Jesus pode levar-te à obediência a Deus. Bem, como pais que queremos transmitir a fé aos nossos filhos, porque esse é o nosso objetivo nesta manhã, nós só podemos transmitir a fé se tivermos um coração regenerado. Se formos verdadeiramente salvos. Se formos justos, crentes. Só a pessoa crente teme a Deus. Só a pessoa crente consegue obedecer a Deus. E com isso consegue transmitir a fé aos filhos. Voltando a Deuteronômio capítulo 6, versículo 2. Nota esta secção do versículo 2. E que guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho. Então, tem que ser de pai para filho e para neto. Só é possível se o pai é crente, se o pai é regenerado. Então, nesta manhã, por favor, considera a tua vida. Porquê é que não consegues viver para Deus? Porquê é que Deus não é considerado e respeitado por ti todos os dias da tua vida? Porquê é que isso acontece? Porquê é que não consegues ter um impacto na vida dos teus filhos e naqueles que estão à tua volta? Importa-te o destino eterno dos teus filhos? Se não é assim, então, por favor, hoje é o dia de vir a Cristo, de pedir misericórdia, salvação, naquele que pode dar-te o temor e a obediência a Deus. Para terminar, terceiro propósito. Deus deu a sua lei para que o seu povo o ame. Deus deu a sua lei para que o seu povo o ame. Versículo 4 até ao versículo 9 diz o seguinte, outra vez: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, quando um homem olha para a lei de Deus, ele percebe que é um pecador, que nunca poderá obedecer perfeitamente àquela lei. Mas a lei revela também quem Deus é. Nota o versículo 4, outra vez. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isto é conhecido na tradição judaica como Shema. Não sei se já ouviram falar desse termo, que é literalmente a palavra ouve, que começa o versículo 4. E o texto contém, vamos dizer assim, aquilo que nós chamamos a verdade fundamental da religião de Israel e também diríamos da religião cristã. Não somente temos a verdade fundamental no versículo 4, como depois no versículo 5 até o versículo 9. Nós temos o dever fundamental nela baseado. É como se fosse uma Constituição. Temos as leis e depois os deveres. Aquilo que devemos fazer sobre essa lei. Bem, ou sobre a verdade, sobre aquilo que é o fundamento. A verdade fundamental tem a ver com a natureza única de Deus e o dever fundamental é a reação de amor que Deus requer do homem. Ambos os temas estão conectados. E a relação entre estes temas e a sua importância para os israelitas devem ser então examinados, desde o versículo 6 até o versículo 9. Então esta é a verdade fundamental para Israel e claro para nós. Jeová é o nosso Deus e o único Deus. É isto que significa o texto. O termo Jeová, que nós muitas vezes não gostamos de usar por causa dos testemunhas de Jeová, mas realmente é um nome que está nas Escrituras, Jeová. Se o termo, a palavra Jeová é uma palavra importante. É a forma como Deus se deu a conhecer a Moisés e à sua geração. Significa literalmente aquele que é, ou melhor dito, aquele que foi, aquele que é e aquele que sempre será. Em outras palavras, de uma forma mais resumida, o eterno. Aquele que existe por si mesmo. O Deus livre. E o único Deus. Não há ninguém como Ele. Não há outros deuses. Isto era importante para o povo de Israel. Porque eles acabaram de sair de onde? Lembram-se? Já tinha passado 40 anos, é verdade. Mas os seus pais tinham sido onde? Do Egito. 1500 deuses tinham o Egito. Isto era importante para eles. Iam entrar em Canaã, onde os povos cananeus também tinham milhares de deuses. E Deus então repete, e Moisés repete isto à nação, à nova geração. Jeová é o nosso Deus. Ele é o único Deus. E isto é importante. Ele é singular e sendo um Deus, ou o único Deus, quando ele falava não havia outro Deus que o contradissesse. Quando prometia não havia outro que revogasse a promessa. Quando advertia não havia outro em quem achar repouso ou refúgio. Ele não era apenas o primeiro entre os deuses, como Baal no panteão cananita, ou como Amon-Ra no Egito, ou como Marduk na Babilônia. Ele era e é e sempre será o único Deus. Não há outro. Foi esse único Deus que chamou Israel e chama todos os cristãos, tá bem? A ter somente Ele como Deus e a amá-lo para sempre. Agora isto é interessante. Esta verdade fundamental com que nós vamos ver a seguir sobre o amor. Porque se Deus não é o único Deus no teu lar, a tua casa será um caos. Como é que eu sei isso? Bem, nós temos exemplos nas Escrituras. Lembras-te de Jacó? Lembras-te da família de Jacó? Jacó tinha 4 mulheres. 12 filhos com elas. O seu filho mais velho, Ruben, deitou-se com uma dessas mulheres. O seu filho Simeão e Levi mataram todos os homens de Siquém, desonrando a palavra, o acordo que Jacó tinha feito com esses homens. Judá se afastou dos seus irmãos e casou com uma mulher estrangeira, que era idólatra. Teve filhos com ela, e quando ela faleceu, ele devia ter passado o seu filho para a sua nora. Ele não passou, a sua nora se disfarçou de prostituta e ele deitou-se com a sua nora. E nós podíamos continuar filho a filho. A casa era um caos. E a nossa pergunta é, porquê que era um caos? O que é que estava acontecendo na família de Jacó para ser um caos? Vamos até Gênesis 35.
Podem acompanhar na tela também, para ser mais rápido. Diz assim o versículo 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora o quê? Como assim, Jacó? Não devias tu servir a Deus? Ao Deus do teu pai? Ao Deus do teu avô? O que é que aconteceu? Dentro da casa de Jacó há deuses estranhos. Diz o texto que há no meio que há no vosso meio, melhor dito, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Porque Ele é o único Deus, é o único que responde. E me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Porquê que a casa de Jacó era como era? Porque havia idolatria. Porque Deus não era o único Deus da família. O que é que achas que vai acontecer na tua casa? Ou na minha casa? Se Deus não é o único? Se eu e tu não gritamos como Josué, eu e a minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Se não for assim, a tua casa será um caos. Bem, como é que sabemos que as nossas casas e as nossas vidas, ou com as nossas casas e as nossas vidas, reconhecemos que Deus é o único Senhor? Versículo 5 e 6. Começa o versículo 5. Amarás, portanto. Portanto, se Ele é o único Deus, ama. Se não há ninguém como Ele, ama-o. Ama o Senhor. Não há mais ninguém a quem amar, a não ser somente Jeová. Aliás, conectando tudo aquilo que temos dito, quem obedece, teme, também ama. O Senhor Jesus deixou isto claro. João 14, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Lutero, quando explicava os 10 mandamentos na sua faculdade, ele começava assim: cada mandamento. Devemos temer e amar a Deus. Portanto, façamos isto, isto e isto. Devemos temer e amar a Deus. Portanto, façamos isto, isto e isto. Amor significa cuidar, ter grande afeto e lealdade. É isto que Deus espera de cada lar, de cada casa. Este amor deve ser com tudo o que somos e temos. Coração, alma e forças. E não somente isso, tem que ser sincero, porque os termos coração e alma significam isso com sinceridade, com integridade, verdadeiramente genuínos. E forças com tudo o que nós temos, a nossa capacidade, as nossas habilidades. Tudo é para Deus. Deus é digno do nosso amor. Deus não quer obediência legalista e vazia. Ele merece obediência amorosa. Ele espera devoção, dedicação com alegria. Obediência espontânea. Amar a Deus, segundo este texto, é uma ordem. Não é uma opção. Amar a Deus não é um sentimento. É um ato a ser cumprido. Devemos amar a Deus. Bem, o descrente não pode amar a Deus. Isso é impossível para o perdido. O perdido odeia a Deus. É indiferente a Deus. O perdido não quer Deus. Mas o crente ama a Deus. E porque ama a Deus, ele transmite a fé, esse Deus, aos seus filhos. Só a pessoa que ama a Deus tem a palavra de Deus no seu coração. E só a pessoa cheia da palavra instrui, aconselha, louva a Deus de coração e faz tudo para a glória de Deus. Então como é que eu sei que o Senhor é o único Senhor da minha vida e o Senhor da minha casa, se todos amamos a quem? A Deus. A segunda medida, versículo 7. Tu as inculcarás a quem? A teus filhos. Nós inculcamos a palavra de Deus aos nossos filhos. Essa é a segunda medida em que sabemos que o Senhor é o único Senhor das nossas vidas.
Moisés tinha que falar a Israel a lei de Deus, mas a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus era dos pais para com os filhos. Deus não escolheu uma instituição, nem profissionais para ensinar os nossos filhos. Deus chamou os pais a ensinar os seus filhos. A palavra inculcar é interessante, porque ela significa o ato de afiar repetidamente as flechas pontiagudas para penetrar o coração da caça, o coração do coelho, do javali que foge. Bem, isto significa que eu tenho que levar a palavra de Deus, tenho que estar bem preparados, porque a palavra de Deus vai penetrar o coração dos nossos filhos e levá-los à salvação. É isto que nós devemos fazer. Bem, no fim da nossa vida, é isto que nós devíamos ouvir dos nossos filhos. Eu não sei se este versículo está na tela. Salmo 44, versículo 1. Não? Abram, por favor. Vejam só este versículo. Porque isto é algo que os nossos filhos deviam dizer de nós. Já seja quando somos sepultados no cemitério, já seja quando eles têm que falar de nós em algum lugar, é isto que eles deviam dizer de nós. Versículo 1 do Salmo 44. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Os meus pais me ensinaram a palavra de Deus. Foi o meu pai, foi a minha mãe que me guiaram até Cristo. Foram eles que me mostraram a verdade. É isto que todos os pais deviam ouvir dos seus filhos dentro de uns anos. Bem, no versículo 8 e 9, para fecharmos, diz: também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, a ideia aqui é fazer memoriais. Alguma coisa que mostre, que seja um sinal, para eles se lembrarem da lei de Deus, para se lembrarem da palavra de Deus. No tempo de Moisés e Josué, eles fizeram isto literalmente. Lembram-se quando Josué ia atravessar o rio Jordão e pediu a 12 homens, um de cada tribo, que fosse com uma pedra e colocasse no meio do rio, e aquilo seria um memorial de que Deus abriu as águas do Jordão para os filhos, para os netos e para toda a descendência que viesse depois deles. Memoriais eram importantes. A ceia do Senhor que nós fizemos hoje é um memorial para a igreja, para nos lembrar do amor de Cristo, da entrega dele por nós, da sua morte e da sua ressurreição. É o que nós devemos fazer. Os memoriais são importantes. Na nossa casa nós devemos de ter coisas assim. O pastor David Merck, quando esteve aqui, ele dizia que ele tem na sua casa um móvel, não sei se alguns se lembram disso, que tem vários objetos que relembra eventos da vida dele com os filhos. E ele conta aquilo aos netos. E os netos, sempre que vão à casa dele, sempre querem que ele abra o armário e conte novamente aquelas histórias, pegando em um objeto. Então, memoriais são importantes. É óbvio, os israelitas que saíram do exílio não fizeram isto corretamente. Preocuparam-se com o externo. Então, colocaram porções da lei de Deus na sua testa, porções da lei de Deus no seu antebraço, como memoriais da lei de Deus, mas usavam aquilo externamente para mostrar aos outros que eles eram religiosos. Aliás, mesmo hoje em Israel, nós vemos algo interessante. Quando passamos pelas portas da cidade de Jerusalém, eles têm a lei de Deus afixada, mas não literalmente, mas é uma coisa de metal, afixada no portal. E todos os judeus que passam pela porta tocam aquilo. Aquilo chama-se mezuzá. E os mezuzá são supostamente aquilo que contém a lei de Deus, que lhes dará sorte ou bênção aos judeus. E usam aquilo externamente, que não significa nada no dia-a-dia deles. Mas para nós, devia ser algo para fazer com que as nossas mãos fossem limpas, puras diante de Deus. Devia ser algo para estar diante dos nossos olhos, para que os nossos olhos sempre sejam limpos diante de Deus. São memoriais para nos lembrar que Deus é santo e que Ele merece santidade do seu povo. Era isso que devia de acontecer. A lei de Deus, a palavra de Deus, era o fundamento para Israel. Era sobre isso que eles teriam sucesso em conquistar a terra prometida. Então o princípio é o mesmo. A lei de Cristo, a sua palavra, são os fundamentos para os pais cristãos levarem a sua família até à pátria celestial. A palavra de Deus dará sabedoria aos nossos filhos para que eles cheguem à salvação. A palavra de Deus vai santificar a tua família. Por isso, pai, mãe, obedece, teme e ama. Vamos orar?
Está tudo bem aí? Sim. Vamos então orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua verdade. Não temos desculpas. Senhor, chegamos diante de ti confessando que nós falhamos, que nós somos inconstantes, somos corações duros, obstinados e que abdicamos tantas e tantas vezes de falar de ti nas nossas casas. Não investimos tempo com os nossos filhos, não viajamos com os nossos filhos, não temos tempos sérios com os nossos filhos para lhes ensinar a tua palavra, Senhor. Temos falhado. E, Senhor, se nós continuamos a falhar, assim como não houve futuro para Israel, não haverá futuro para a Igreja de Miratejo. Os nossos filhos serão rebeldes e os nossos filhos nunca quererão saber de ti, porque os pais não quiseram saber de ti. Por isso, Senhor, toca o coração de todos os pais aqui. Não permitas mais corações duros, mas, Senhor, quebranta e convence a todo o pai e a toda a mãe que está aqui presente a serem os primeiros a obedecer, a temer e a amar. A ti e somente a ti. E, Senhor, na tua graça, na tua misericórdia, usa a vida destes pais que te amam para impactar os seus filhos, para que eles vejam o grande Deus que tu és e as maravilhas que tens feito na vida dos pais, e para que eles também digam: nós queremos esse Deus, nós queremos o Senhor Jesus. Por isso, Senhor, na tua misericórdia, salva os nossos filhos. Apesar de nós, salva os nossos filhos. Faz com que a tua lei, a tua palavra penetre os seus corações e convence-os, Senhor, e trá-los para ti. Te rogamos por isto, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Bom início de semana para todos.